A CUT Pará realizou nos dias 22 e 23 de janeiro em Belém o primeiro seminário estadual sobre terceirização, com o tema Terceirização, construindo estratégias de luta e enfrentamento no Pará. O evento foi articulado pelas Secretarias de Organização, Política Sindical e Comunicação da Central, em parceria com o Centro Americano para a Solidariedade Sindical Internacional, e teve como principal meta dar os passos iniciais para a construção de um fórum estadual em defesa dos direitos dos trabalhadores terceirizados. O capital vem tentando flexibilizar os nossos direitos já há muito tempo, desde o governo Collor, foi o cara que começou a implementar essa questão, né? E vem avançando nesse processo, mas ainda não tinham conseguido uma forma que pudesse fazer isso, né? De chegar e realmente jogar embaixo as nossas conquistas e nossos direitos. Nós estamos aqui hoje no seminário promovido pela CUT Pará, uma iniciativa importante que é discutir a terceirização no Brasil. Então, portanto, esse assunto mexe com todos os trabalhadores e com todos os consumidores e com todos os cidadãos aqui do Pará e do Brasil. Esse é um problema grave que significa a retirada de direito, a precarização de parcela dos trabalhadores. Você que hoje não é terceirizado poderá vir a ser em função da possibilidade que os legisladores querem fazer no Brasil de precarizar as relações do trabalho. Então, por isso é que nós precisamos ter uma unidade da classe trabalhadora, independentemente da sua situação e da sua categoria, para impedir esta forma desumana que tem nas relações do trabalho. Então, a terceirização, ela reduz salário, ela escraviza, ela humilha e ela divide os trabalhadores. Então, por isso que a CUT do Pará está junto com a CUT Nacional, potencializando esse debate no Brasil inteiro, com todas as categorias, com todos os estados. Equiparar o salário pela base da categoria, né? Porque se tiver um salário base das categorias, é aí que a gente vai começar a negociar, porque ninguém pode ganhar menos do que o nosso salário. Hoje, por exemplo, a gente sempre coloca como referência a instituição ou o grupo que você trabalha. A gente sempre coloca como referência o Correio. Um carteiro do Correio, ninguém pode ganhar menos de R$1.000. As terceirizadas pagam 600, uma paga 700, uma paga 500. Então, se tiver uma terceirizada dentro do Correio que vai querer desenvolver atividade de distribuição de correspondência, ela tem que pagar o mesmo salário que a empresa paga para o trabalhador primário. Essa é uma proposta inicial. No dia de hoje nós estamos focando um embate contra o PL 4330 e o substitutivo do deputado Roberto Santiago, que tenta legalizar a precarização do trabalho no Brasil com uma proposta de regulamentação da terceirização que prejudica, institucionaliza a precarização do trabalho no Brasil. Praticamente rasga a CLT, porque nega os direitos dos terceirizados, implementa de vez a discriminação no ambiente do trabalho, pode ser o mesmo ambiente, autoriza a terceirização tanto no setor público quanto privado, trabalhadores rurais e urbanos, não assegurando qualquer garantia de direitos, processo de negociação coletiva, não garantindo representação sindical pelas categorias, pelos sindicatos mais organizados preponderantes das categorias principais, ou seja, implode não só os direitos dos trabalhadores, como também a organização sindical dos trabalhadores no Brasil. Pontualmente também é importante que os sindicatos conheçam a realidade e atuem, porque tem uma série de processos hoje chamados de terceirização, que na verdade são intermediações ilegais de mão de obra, que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, que a própria CLT, que a própria legislação brasileira considera como ilegais. Então tem uma luta mais geral para reverter o processo de terceirização, lutar por uma regulamentação que priorize o trabalho, que priorize a vida, garantindo direitos iguais entre trabalhadores terceirizados e contratados diretamente. A responsabilidade das empresas tomadoras de serviço seja solidária e não subsidiária com quem contrata, que haja direitos de informação assegurado nos acordos e convenções coletivas, de modo a reverter o que for possível, estancar e impedir o avanço da terceirização no Brasil. E de outra forma, como eu disse, é importante que o sindicato também tenha ação local
dentro da tua categoria para reverter os processos de terceirização, chamados de terceirização, mas que na verdade são processos ilícitos, terceirizações ilegais, e aí o judiciário brasileiro determina a reversão desses processos. Então é uma coisa mais pontual e uma coisa politicamente mais estratégica, que é um enfrentamento, como eu falei, à regulamentação proposta pelo PL 4330, que está hoje, e seu substitutivo que está hoje na Comissão de Constituição e Justiça no Congresso Nacional. Muito por fazer, muita mobilização, mas o mais importante é os sindicatos compreender que essa luta é geral, os trabalhadores terceirizados e não terceirizados, porque a precarização atinge o contrato de trabalho formal desse contratado diretamente, mas também e muito mais desse trabalhador terceirizado. E todos nós somos iguais, todos nós integramos a classe trabalhadora, então a gente não pode admitir nem aceitar nenhum tipo de distinção ou discriminação entre trabalhadores de primeira ou de segunda ou de terceira classe, que é o que o PL 4330 pretende institucionalizar no Brasil. Acabaria terceirizado. Como não foi chegar isso aqui? Nós temos que fazer um trabalho dentro das empresas e também um trabalho jurídico. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Nós temos que fazer com o nosso jurista, verificar como é que nós podemos atuar com ações para que os terceirizados não tenha direito diferenciado do trabalhador. Sabemos de experiência própria os estragos que faz a terceirização no que são os direitos trabalhistas e os direitos sindicais, porque nos Estados Unidos, desde os anos 80, temos um fenômeno muito forte de terceirização de trabalhadores que tem reduzido o nível de sindicalização no nosso país, no setor privado, a apenas menos de 8%. Então, agora que estamos vendo que, apesar dos grandes avanços aqui no Brasil nos últimos anos, em termos econômicos, em termos de combate à pobreza, ainda existe essa possibilidade de aumentar a terceirização de mão de obra, que seria excluir milhões e milhões de trabalhadores das proteções legais que já estão garantidas na CLT, que também seria um problema, criaria um problema de fragmentação sindical e enfraquecimento da ação sindical. Então, para trazer nossa experiência negativa nesse caso e para ajudar a construir uma solução a esse grande problema que enfrenta o movimento sindical, por isso estamos aqui juntos com a CUT e a CUT Pará. Na CELPA, que é uma empresa privatizada, desde 98, a terceirização se intensificou. Hoje, finalizou o ano de 2012 com a relação na força de trabalho para cada um próprio, um terceirizado. Cada empregado próprio, um terceirizado. Total da força de trabalho na ordem de 4.100 trabalhadores, dá 1 para 1. Na CELPA, que terminou em 2012. Só que tem a chegada agora de um novo grupo, que é o Grupo Equatorial, que ainda agora eu falava para alguns companheiros e companheiras, que eles iniciaram o ano de 2012 sendo donos de uma empresa no Brasil, de setor, na área de distribuição de energia elétrica, e terminaram o ano com 10 empresas. Começaram no setor elétrico com a SEMAR, a CELPA em setembro, depois do plano mais assumiu 1º de novembro, e mais 8 empresas do Grupo Rede. Então eles terminaram o ano com 10 empresas. Esse grupo equatorial que comanda agora a CELPA, a SEMAR e mais 8 empresas. Por que eu estou falando isso? Porque nós terminamos o ano
na terceirização 1 para cada um próprio e um terceirizado, e lá no Maranhão, para cada um próprio na SEMAR, tem 4,5 terceirizados. O pessoal próprio na SEMAR é 1.200 e o pessoal terceirizado 5.700. Para ter uma ideia do que será a nossa luta, que por sinal temos que estar junto com a nossa central em todos os aspectos para poder, não vai ser uma luta fácil. Vai ser uma luta bastante difícil, está sendo nesse momento bastante difícil. Então a terceirização no setor elétrico, ela tem uma peculiaridade, porque o setor elétrico, quando tem um acidente, ele muitas vezes mata, mas quando ele não mata, ele mutila, deixa consequências gravíssimas, com perda de membros, com perda de funções, e tem tido muito acidente. A CELPA em 2005, infelizmente, que não é um dado para festejar, ela foi campeã brasileira na frequência de acidentes de trabalho em 2005, e no ano de 2007 ela foi vice-campeã brasileira. O Martinho tocou numa coisa que eu já tinha falado, mas que eu acho importante retomar, que é a questão do âmbito legal, da legislação. Quer dizer, não podemos ficar desatentos ao que está tramitando, tanto para o bem quanto para o mal. Tem o Mabel de um lado, mas tem projeto do Vicentinho do outro, né? Então tem que estudar um e tem que estudar o outro. Se for para melhorar o que precisa ser melhorado, e o que precisa ser combatido tem que ser combatido, né? Então tem que estar atento nessas questões. E a Rose e a Valdirene arrasaram, assim, né? Porque elas chamaram a atenção para uma questão que a gente passa batido, que é a questão de como que o agronegócio ele está se estabelecendo, né, dos nossos municípios mais interioranos. Então o que elas estão colocando para a gente é que tem uma dinâmica diferente do mundo rural hoje em dia, né? E quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando da produção de alimentos, por exemplo, mas uma perspectiva de grande empresa, né? E se é uma perspectiva de grande empresa, já vai ter terceirização, fundamentalmente. Então, elas falaram da Agropalma, com certeza deve ter terceirização na Agropalma, né? Você vai falar de uma outra grande empresa que está se estabelecendo por aqui, né? E elas colocaram Moju, falaram de São Domingos, falaram lá da região de Marabá e tudo mais. Então o agronegócio está saindo, né, do centro, porque ele foi saído do sul, foi para o centro, agora ele está aqui no norte, gente, né? Então nós aqui que somos a última fronteira, né, vocês escutam de vez em quando falar, nós somos a última fronteira, daqui para frente sai do Brasil, não é isso? Então o agronegócio vem se expandindo cada vez mais em direção ao norte do país. E no nosso Pará aqui a gente vai ter milhões, né? Tanto do gado, mesmo nós falaram dos pontos cruciais, soja, gado, dendê, né? Agora o eucalipto. Então a gente vai ver situação de terceirização também nesses lugares. E a Valdirene falou uma expressão que eu acho que diz tudo, né? O trabalhador rural está deixando de ser trabalhador rural para ser empregado rural. E se ele está se tornando empregado rural, ele vai estar suscetível às mazelas, digamos assim, que os empregados, de modo geral, enfrentam, né? Seja no espaço urbano, seja no espaço rural, tá? Porque as relações de trabalho também estão se modificando. Se ele era um pequeno proprietário, ele vai ser o seu pedaço, o seu quinhão ali de terra vai ser comprado e ele vai virar empregado de alguma empresa, entendeu? E a gente não vai longe, isso aconteceu na mineração, né? Barcarena tem história para nos contar, Tucuruí tem histórias para nos contar, e Belo Monte, infelizmente, vai ter um bocado de história lá no futuro para contar também, né? Com relação ao enquadramento sindical, o que o Maurício Godinho defende? Que como a atividade do enquadramento sindical do trabalhador da empresa deve ser a atividade preponderante do empregado, ele deve ser enquadrado na atividade preponderante do empregado, exatamente para ratificar o que a lei do trabalho temporário diz do direito à equiparação salarial. A saída seria exatamente essa. Isso é um posicionamento doutrinário, mas a gente não pode esquecer que o Maurício Godinho hoje ele é ministro do TST. Então, a qualquer momento, ele vai colocar em prática o que ele escreve, né? Quando chegar na mão dele uma decisão que tenha que reconhecer o enquadramento sindical do trabalhador, ele vai reconhecer, não tenho dúvida disso, tá? Porque ele está lá e se chegar um processo na mão dele, o entendimento dele é esse, ele vai reconhecer sim o enquadramento sindical do terceirizado igual ao enquadramento sindical do empregado da
chama equivalência de funções. Por quê? Exatamente para justificar a equiparação salarial. Não a equiparação, a equivalência, volto a repetir. A equivalência de salários. Porque se o terceirizado, ele está na empresa, se o terceirizado trabalha ali, se ele realiza a mesma função de um empregado da empresa, por que não dar a ele o mesmo enquadramento sindical desse trabalhador? Por que não dar a ele o mesmo trabalho desse trabalhador? Então, isso é uma tendência mesmo, é o que está acontecendo. Na administração pública já tem sim muitos entendimentos no sentido de equiparar os salários, tá? O TST já decidiu, inclusive para a elaboração de um OJ é necessário que haja diversos entendimentos reiterados nesse sentido, de várias turmas do tribunal, e esse repertório de jurisprudência pode ser consultado no próprio site do TST. Esse é o primeiro seminário e a gente não abarca algum a partir do primeiro seminário. Esse é o primeiro, creio eu, de uma série de seminários onde se vai aprofundar esse debate aqui, buscando aquilo que a gente quer, que é a aplicação de uma legislação que seja não ilegal para essa questão da terceirização, porque ficou claro aqui para todo mundo que o que hoje existe é uma terceirização ilegal. Porque se a legislação prevê e ela dá o norte que deve completar a terceirização, as empresas não cumprem. Infelizmente, aí é obrigação nossa lutar contra. Obrigado. Não é uma questão de teimosia, é uma questão de compromisso com a sociedade justa nesse país. Então, portanto, isso muitas vezes leva tempo, leva resistência. A gente perde muitas vezes a noção do tempo. A gente está acostumado ali na padaria a comprar um suco em caixinha e não percebe o tempo que é plantar o pé da laranja, esperar, espremer, cortar. A gente hoje tem uma visão muito imediatista. Então essa é uma longa jornada. Esta é uma batalha de muito tempo. E, portanto, nós aqui no Pará hoje, nas primeiras atividades do ano, estamos iniciando essa marcha, essa longa jornada, e tenho certeza, pela unidade da classe trabalhadora, que nós sairemos vencedores.